Apesar de bem cotado dentro do PSD nacional, Ratinho Júnior desconversa sobre possível candidatura à presidência nas eleições de 2026. O chefe do Executivo Estadual foi questionado sobre o pleito majoritário após a divulgação de pesquisa sobre possíveis candidatos ao Planalto pela direita. O político paranaense vem sendo observado com atenção por lideranças nacionais da legenda, incluindo o presidente da sigla, Gilberto Kassab. Só que até o momento o governador tem desconversado sobre a possibilidade de tentar um voo mais alto. O nome de Ratinho Júnior é uma possível disputa presidencial. Voltou a ganhar destaque ontem depois da divulgação de um estudo do Instituto Paraná Pesquisas. Então, no levantamento foi perguntado o seguinte, quem poderia ser aí o sucessor de Jair Bolsonaro na política, um nome forte. Teve aí um levante exponencial de capital político em 2018 e aí foram apresentados os nomes de 3 governadores, além da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro do PL. Então, segundo a pesquisa, quem foi que levou a melhor? Aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 25,8% de apoio para suceder Bolsonaro na preferência de quem foi entrevistado. Na sequência, vem Michele Bolsonaro com 14,3% de menções. O governador mineiro, e que já cumpre o seu segundo mandato, Romeu Zema do Novo, tem 9,3% de apoio para ser o próximo representante da direita na corrida presidencial. O filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro aparece com 8,2% de menções e quem também apareceu ali na pesquisa foi Ratinho Júnior com 6,8% da preferência dos entrevistados. Aí é o seguinte, vale dizer que foram ouvidos eleitores em todo o país, mas teve um recorte menor na região sul, Então talvez você explique um pouquinho ali por que o Tarcísio apareceu, No sudeste do país a gente teve um número muito maior de pessoas que foram escutadas por essa pesquisa. Então vamos fazer o seguinte, considerando apenas os eleitores do Sul, Ratinho Júnior aparece entre os favoritos. Segundo os dados, ele foi lembrado por 21,2% do eleitorado da região, ficou apenas atrás de Tarcísio, que ainda assim teve um bom desempenho, mas muito mais próximo, 22,9%. E aí ele foi perguntado ontem, inclusive, sobre essa pesquisa, nesta quinta-feira, e o Ratinho celebrou ter sido lembrado pelos eleitores, mas disse que é preciso, assim, pôr o pé no freio, calma, focar ainda nos anos que tem à frente do governo do Paraná. Vamos ouvir. Com muita alegria, agradeço, esse reconhecimento, mas a gente está focado em cuidar do Paraná, Antes de 2026 tem 2023, 24, 25 para chegar em 2026. A nossa missão aqui, que é o meu compromisso com a população, é poder ajudar o Brasil através do Paraná. Aí, portanto, o governador também disse que as eleições que estão no radar primeiro são as eleições para Curitiba para o próximo ano e que nesse momento ele enxerga o nome de Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, que também é secretário de Ratinho Júnior, Já tem um grupo todo desenhado aí para sua candidatura. Vê o Pimentel então como principal nome à prefeitura de Curitiba. O nome do Eduardo Pimentel é um nome consolidado, por ser uma nova geração de políticos do Paraná, pela experiência que ele tem, já mesmo jovem, na parte administrativa, hoje é secretário de Estado. E a nossa preocupação, acho que é uma preocupação do prefeito e do governador, de justamente poder fazer com que Curitiba seja mantida nesse bom momento que a cidade está. Hoje Curitiba é reconhecida no mundo, a cidade mais inteligente, inovadora, sustentável, uma cidade limpa, com um projeto de educação extremamente moderno. Então a ideia é fazer com que a cidade continue nesse bom momento que hoje é referência para o mundo. Levantamento, então, essa pesquisa aí que mostrou o nome de Ratinho como um possível sucessor de Bolsonaro foi divulgado ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas. Entrevistou mais de 2.000 eleitores, isso foi em todo o país. E algumas regiões acabaram tendo mais entrevistados e outras menos. E aconteceu entre os dias 16 e 21 de maio, índice de confiança de 95% e a margem de erro de 2 pontos. Pedroso. Vamos lá. O que é importante entender dessa pesquisa são alguns elementos. O primeiro deles é que estão discutindo possíveis sucessores de Bolsonaro para liderar a direita nas eleições de 2026. Então, antes de alguém discutir qualquer sucessor, é importante entender o que vai acontecer com o Bolsonaro. Primeiro, se ele estará elegível, se ele irá querer disputar as eleições, e em querendo disputar as eleições, estando bem, é ele também quem vai indicar o seu sucessor. Porque vejam só, a gente falou aqui do Tarcísio, que é governador em São Paulo e tem a possibilidade de reeleição. Falamos do Romeu Zema, que é do Partido Novo, ajudou ali timidamente o Bolsonaro em alguns momentos, se reelegeu no primeiro turno e naquele momento meio que apoiou, mas não apoiou muito, então é de um partido que não está ali no arco de coligação do Bolsonaro. Você tem o Ratinho Júnior do PSD, que também, o Ratinho teve uma proximidade com o Bolsonaro, mas o PSD não, compõe hoje, inclusive a base de apoio do governo Lula. Então você tem alguns nomes que ainda precisam ser resolvidos, mas eles dependem, inclusive,
Rafa, nossos ouvintes, das bênçãos do próprio Jair Bolsonaro. Então, isso posto, a gente pode agora analisar os nomes pontualmente. O Tarcísio precisa dizer a que veio, ele foi um bom ministro de infraestrutura, mas como governador ele precisa garantir ali que as obras aconteçam, que o estado de São Paulo aconteça, até para ser um reflexo para o mundo. E daí, o caso do Romeu Zema e do Ratinho Júnior são parecidos. Eles estão em segundo mandato e eles precisam coroar as suas gestões. O que isso quer dizer? Eles fizeram bons primeiros mandatos, tanto que foram reeleitos em primeiro turno, com boas votações, tiveram amplo apoio popular, mas o segundo mandato ele precisa fechar bem, né? Aquela coisa que a gente diz às vezes pro filho, olha, você precisa começar bem e terminar bem. Então, os dois precisam dessa pegada, vamos dizer assim. E o Ratinho Júnior tem essa oportunidade. Por quê? Ele precisa, e caso ele consiga entregar todos os projetos, as ações de infraestrutura que ele deu início, a ponte de Guaratuba, conseguir fechar ali, né, todo o processo de concessão do pedágio, garantindo essa integração, previsão de obras, você tem a questão da Ferroeste, ou seja, você tem uma série de possibilidades que seriam marcos importantes. Você tem a transformação da Copel Incorporation, dando um sinal justamente para essas pessoas, né, à direita, que entendem que é importante você modernizar a gestão, dar instrumentos de gestão, ou seja, ele se consolidaria como alguém que tem essa capacidade de entregar bons resultados e que tem uma visão mais liberal da sociedade no aspecto econômico. Então, é importante que as entregas acontecendo, e é isso um pouco que o governador disse, olha, tem 23 antes, 24, 25, para daí a gente começar a discutir 2026. Agora tem um dado importante, os nossos últimos 5, 6 presidentes, se minha memória não me trai, nenhum deles foi governador de estado. Todos, de uma forma ou de outra, surgiram ou de movimentos na Câmara, ou surgiram de movimentos sociais, ou vieram apoiados por alguém que já tinha um carisma político. Então, seria interessante a gente perceber que os candidatos, ou possíveis candidatos na preferência dos eleitores, mesmo que sejam ali do campo da direita, tenham uma experiência enquanto governadores. Porque assim, muito se discute, olha, o que faz um presidente, esses debates nacionais que algumas pessoas às vezes até falam, olha, estamos cansados dessa polarização. Talvez ter pessoas que se habituaram a gerir ali na ponta, né, tem uma visão municipalista, tem uma visão dos estados, Rafa, talvez possam trazer um elemento diferente. Mas a corrida está longe, como diria o Mark, os políticos às vezes sofrem de ansiedade, mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte antes de fato se consolidar quem seria o grande herdeiro dos espólios, dos votos do Bolsonaro. Tem outras pessoas correndo por fora, tem o Sérgio Moro, que já se manifestou como alguém interessado a concorrer por esse espectro da população. Então, na verdade, essa pesquisa ela serve muito mais como um balão de ensaio, alimentar algumas vaidades, do que de fato ter um cenário realista do que vai acontecer lá em 2026. A coisa está cedo ainda, Rafa, mas os candidatos já começam a se assanhar e ensaiar pelo que está por vir.